Jesus foi um grande sedutor. Quando ele foi buscar a parceria dos apóstolos para a sua missão, ele chegava em cada um e com aquele olhar penetrante, com aquela aura envolvente, ele simplesmente dizia: deixa tudo e vem comigo. E aí a missão dele foi bem concluída, né? E você já sabe o resultado disso. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, claro. Nós vamos falar sobre sedução. Essa palavra tem a origem etimológica de separar da lealdade. Como assim, se sedutor parece ser aquele ser ou aquilo que atrai? Na verdade, atrai no intuito de separar, sabe? E é um movimento que, se a gente for, dependendo de como a gente for olhando para os fatos da natureza, né, para os movimentos da natureza, é um movimento complementar. Quando a gente pensa na palavra lealdade, ela tem a ver com lei. E lei também a gente já falou uma vez num vídeo, que depende da instância em que a lei é criada, ela serve para uma determinada faixa de experiência. As leis humanas, as leis cósmicas, as leis da natureza em relação à matéria, as leis que não têm a ver com os fenômenos materiais. Então, assim, são conjuntos de regras que a gente está inserido, né? E tem também a lealdade sistêmica, que a gente ouve falar muito nas constelações, que tem a ver com você estar seguindo os padrões da sua família, por lealdade. E tem o contraponto da lealdade sistêmica, tem a ver com o medo de não fazer parte. Então eu fico sendo leal àqueles padrões e é tudo inconsciente. Muitas vezes, quando a gente passa por uma experiência de constelação, a gente se dá conta o quanto aqueles padrões nos dificultaram a marcha, o quanto eles não são mais convenientes para aquilo que a gente veio fazer, para a nossa missão. Então a lealdade sistêmica, ela é algo que traz embaraços, porque ela vem de um emaranhamento com todo o nosso ordenamento sistêmico, né? Então percebe que tanto a palavra sedução quanto a palavra lealdade, dependendo da forma como você vê, pode ser algo que para mim corresponda a uma experiência difícil, ruim, como pode ser algo que para mim corresponda a uma experiência rica, uma experiência libertadora, por assim dizer, né? Às vezes, a gente ser separado de uma lealdade perniciosa vai nos libertar para um outro nível de experiência, que vai ser muito mais possibilitadora. Então, vamos brincar um pouquinho com as palavras, né? Eu quero fazer, na verdade, falar sobre uma teoria. Tudo que é uma teoria precisa ser testado, né? Para que a gente possa ver se realmente a realidade das relações comprovem essa teoria. Então, dentro de uma experiência de observação no campo das relações afetivas, através de pessoas que eu atendo, através das minhas próprias vivências e de todas as histórias que chegaram até nós, né? Em romances, em livros, em filmes, a gente tem a oportunidade eu tive a oportunidade de fazer assim, de deixar eclodir, na verdade, uma teoria, que eu dei o nome de Síndrome do Sedutor. E aí essa síndrome tem alguns quesitos que eu quero colocar à prova. Então eu conto com os nossos seguidores para que eles possam fazer os comentários, né, no vídeo, a respeito da própria experiência, se confirma esses quesitos ou não, e de que forma que confirma, tá bom? Então eu quero dizer que eu não estou me prendendo em nenhuma obra científica, eu estou trazendo, à luz da minha experiência, através de atendimentos e através de vivências, essa teoria, que vocês vão me ajudar a comprovar ou não, depende de como a coisa precisa fluir, não é mesmo? Então vamos lá. Uma causa básica para essa síndrome seria não se sentir reconhecido na infância ou na adolescência pela mãe ou pelo pai ou por ambos os genitores, pode ser a causa primária da síndrome do sedutor.
Como identificar esse padrão? O sedutor, ele demonstra uma situação de baixa autoestima, que é disfarçada de uma arrogância. Então essa arrogância ela tem algumas nuances, as seguintes nuances possíveis. A arrogância pode ter a nuance de um temperamento excessivamente crítico, superestimar os seus próprios recursos pessoais, em detrimento dos recursos de outras pessoas. Querer ter sempre razão e contar vantagens, por exemplo, etc. Então, são nuances de uma arrogância, tá? É para ficar mais fácil a gente identificar dentro dos quesitos. Segundo quesito, é uma hipersensibilidade a qualquer situação que possa representar um não reconhecimento. Um terceiro quesito da síndrome do sedutor seria uma hipersensibilidade, sujeitos a mágoas e ressentimentos de situações em que ele se sinta invalidado. Então, tendência a magoar-se. E o quarto requisito seria desconfiar da manifestação desinteressada de afeto. Para ele, tudo pode se tratar de uma sedução. O sedutor, para sobreviver na infância ou na adolescência, ele teve que fazer um grande esforço para ser reconhecido pelo pai ou pela mãe ou por ambos. Se o reconhecimento para ele, vindo dos pais, era feito com substitutos afetivos, como, por exemplo, valorização da parte intelectual, excessivamente, uma família que valoriza muito o que você sabe, o que você aprendeu, seus conhecimentos, ou então através de bens materiais, dinheiro, ou, por exemplo, através de alimento, comida, como sendo um valor muito importante para aquele grupo. Se foi assim a experiência dele, que o reconhecimento vinha através desses substitutos, ele pode também demonstrar um apego excessivo a esses valores. Porque por trás desses valores, do mero valor que essas coisas trazem, vai ter também a questão de ser reconhecido. Então ele se agarra mais fortemente a essas coisas e procura ser reconhecido nas outras relações, nas demais relações, através, conquistando essas coisas ou vivendo essas coisas de uma forma exacerbada, né? O sedutor tem fome de reconhecimento, então ele vai buscar, através dessas pessoas espelhos dos seus pais, esse reconhecimento, fazendo um movimento de chamar a atenção para si. Em virtude disso, muitas vezes as pessoas da vida de relacionamento dele têm semelhanças com seus pais, porque são pessoas espelhos. Em algum lugar, psiquicamente, lembra seus pais. Se a forte carência é de reconhecimento materno, ele terá uma tendência a se sentir atraído afetivamente por mulheres. Se a carência vem de reconhecimento paterno, ele terá uma forte atração de ser reconhecido por homens. E também por ambos, dependendo do caso. Por se tratar de uma causa inconsciente, o movimento de atração pode ser seguido de um forte impulso sexual ou sensual. Até porque esse tipo de relações possibilitam uma retroalimentação afetiva. Então, em virtude disso, o que pode acontecer é que na sedução tenha essa conotação. Em geral, essa carência não é suprida nesse tipo de relação espelho, o que faz com que o sedutor se sinta motivado a buscar novas e novas relações, criando para ele uma instabilidade ainda maior afetiva. Muitas vezes o que ele quer é ser visto, admirado, tocado. E como ele está regredido psiquicamente nesse lugar, naquela fase da carência, da infância ou da adolescência, muitas vezes ele não consegue sustentar emocionalmente uma relação afetiva. Se conseguir manter uma relação afetiva, muitas vezes, inconscientemente, ele se colocará na posição de filho ou filha, precisando de cuidados, precisando de reconhecimento a todo momento. E na idade avançada, tendo filhos, poderá ter um comportamento de filho do filho.
possível sair dessa síndrome? Porque a síndrome, se nós fôssemos fazer um desenho para ilustrar o que é uma síndrome, é como um círculo. Um círculo, então você fica andando e sempre chegando no mesmo ponto, andando e sempre chegando no mesmo ponto, porque você vai atendendo todos os requisitos que a gente citou. E o resultado é sempre o mesmo. Então, como sair disso? Como fazer uma ruptura com isso e partir para uma outra possibilidade de relacionamento mais livre, sem esses condicionamentos de retroalimentação? Eu seduzo você para que você me reconheça. E no que eu estou fazendo esse movimento de sedução, eu também estou separando você da sua lealdade, que a gente já falou que pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo de quem está vivendo a experiência. Às vezes você está leal ao seu sistema, às vezes você está leal ao que é esperado de você, aos costumes, às leis, a um protocolo social, e às vezes isso não tem nada a ver com a tua essência. Então pode ser que o sedutor só cumpra um papel de tirar você de um trilho que está caminhando para um abismo. Então, vamos dizer, não dá para a gente classificar isso como sendo uma coisa ruim, nem como sendo uma coisa boa. É só uma experiência. E aí a gente vai, pelo resultado, saber se aquilo é bom ou ruim para nós, não é mesmo? Como sair dessa síndrome, desse círculo vicioso? O primeiro passo é você reconhecer. E esse exercício aqui é para a gente poder fazer isso. Reconhecer que você está preso nesse círculo, nesse padrão. Inclusive, se você olhar para o teu sistema familiar, muito provavelmente você vai encontrar em outras gerações esse mesmo padrão, porque é sistêmico. Reconhecendo esse padrão, você tem condições de começar a exercitar uma autoobservação consciente. Então, quando você estiver agindo ou deixando de agir no intuito de obter reconhecimento de alguém externamente falando, você vai conseguir perceber a sua carência de reconhecimento, E em seguida, começar a deixar de buscar o reconhecimento fora, sendo você a pessoa, o pai ou a mãe para si mesmo que gostaria de ter tido, conseguindo ativar em você, conectar em você mesmo um eu maior, um eu superior, que possa ter esse papel na sua vida, essa função na sua vida, de cuidar de você, de reconhecer você mesmo, de valorizar você mesmo e de acolher todas as partes do seu ser. Também é necessário, nesse processo de mudança de padrão, ir se desapegando dos substitutos afetivos, que podem ter tomado outras formas. Já que nós estamos falando de um padrão de vício de comportamento, muitas vezes os substitutos afetivos também são vícios. Às vezes a gente pode estar buscando numa determinada substância, por exemplo, uma sensação de tranquilidade, serenidade, acolhimento que uma mãe te dá. Ou numa outra substância, uma energia de tirar você para fora, de você poder tomar iniciativa, ficar mais corajoso, que seria uma atitude, uma energia vinda do pai, uma energia paterna. Então, aí cada um pode fazer uma investigação, dos substitutos afetivos que traz durante a sua vida, durante a sua jornada, e fazer uma escolha consciente, se conseguir se identificar nesse padrão aí da síndrome do sedutor. Tá bom? Então, acho que falei tudo e eu conto com vocês para poder fazer comentários. Olha, eu conheço pessoas assim, ou eu me identifiquei com isso aí, que a gente vai, através dessas informações, conseguir enriquecer mais os nossos estudos a respeito desses padrões psíquicos que traz sofrimento, que traz dor. Tá bom? Então, eu agradeço a audiência. E se você curtiu o vídeo, você dá um like ou compartilhe com as pessoas que você sente que pode aproveitar dessas informações. E assine aí nosso canal, quem não está e que gostou, tá bom? Um grande abraço para vocês e uma ótima semana.